noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 5 de outubro. O tema do nosso discurso hoje é o silêncio de Deus. Você sabia que Deus, antes de libertar o povo de Israel, ele ficou em silêncio por muito tempo? O povo ficou escravizado. Você sabia disto? Mas Deus, no silêncio, ele estava planejando a libertação do seu povo. Deus, ele estava levantando um libertador. Deus escolheu você para libertar a sua família. Deus escolheu você para salvar a sua família. Você sabia disto? Você tem que ficar centralizado no que eu estou falando. Se você olha para o lado, você olha para o outro, você olha para o céu, você perde a essência do detalhe. Você sabia que o mais valioso no teu sangue é o quê? Quem é estudioso sabe. É o quê? É o sangue? Ué, cadê os mestres do conhecimento? Você não sabe o que tem dentro do teu sangue, não? É uma substância que ela é mais valiosa do que o próprio vermelho do sangue. A palavra de Deus, quando ela está sendo pregada, ela movimenta você. Você sabia que as palavras, ela muda as moléculas da água? Você sabia? Quem sabia disso? Deus, você é 5% água. Você sabia disso? Que você é 5% água? E 5% água, pessoal, é 70%. É 80%? 65%. Você está entendendo? Então, quando a palavra de Deus ela é ministrada através do homem de Deus cheio do Espírito Santo, ela mexe em você. Ela faz uma agitação em você. Você lembra quando aquele homem, há muitos anos, ele esperava uma oportunidade dentro daquele poço de o anjo mexer as águas. E quando ele era aleijado, ele não dava tempo. E outro ia na frente dele e tomava o quê? A bênção. E Jesus tentou salvá-lo. E Jesus falou com ele. E ele estava tão religiosamente convencido de que não dava tempo dele ir, porque vinha outro na frente dele e tomava posse do que era dele. Mas Jesus, ele era o próprio milagre presente. Você precisa entender isto para que haja uma transformação. A transformação, ela é de maneira gradativa. Você recebe a palavra hoje, essa palavra não fica só no hoje. Ela vai trabalhando na sua cabeça, ela vai trabalhando nas suas emoções, ela vai trabalhando no seu corpo. E muitas das vezes o silêncio de Deus é doloroso, que você clama e você não sente nada. Você não ouve nada. Você não ouve nada. Só ouve um vazio, um silêncio muito grande. E muitas das vezes esse silêncio é Deus trabalhando. Deus não trabalha com gritaria. Você sabia que gritaria é pecado?
Quando você grita dentro da sua casa, o Espírito Santo fica triste com você. Agora, como que aquele que te faz lembrar todas as coisas está triste com você, você vai lembrar de alguma coisa? É aí que vem o quê? O esquecimento. Esqueci que tinha reunião. Eu esqueci que tinha que jejuar. Eu esqueci que tinha que dizimar. Porque não tem o Espírito Santo para te ensinar a policiar. Você sabia? É isso. O silêncio é importante, pessoal. Às vezes, no meu lar, semanas, as pessoas não sabem que tem gente dentro de casa, que a gente vive em um silêncio muito grande. Você não ouve barulho. Você só ouve barulho quando o som aqui é ligado. Porque nós estamos conectados. Nós estamos querendo ouvir a voz de Deus. Quer ouvir Deus? Lê a Bíblia. Nem sempre Deus vai falar contigo pela Bíblia. Deus vai falar com você através de um silêncio, através de uma resposta não cumprida, através de uma tristeza, através de uma repreensão, através de muitas coisas que não vai agradar você. Eu lembro que quando eu estava lutando pela minha vida sentimental, o Espírito Santo, ele falou comigo que sabia qual era a minha bênção, mas não ia me falar. E até o dia de hoje ele se manteve em silêncio, porque o Espírito Santo, ele trabalha com certeza. Eu não preciso que ele fale. A certeza que eu vivo já é a resposta. Você precisa ter esse relacionamento com Deus. Você precisa ter esse envolvimento com Deus. Eu falei que à medida que esse espaço se desenvolvesse, você também desenvolveria. Mas o espaço está se desenvolvendo e poucos estão se desenvolvendo. Você tem que ver o motivo porque não está tendo desenvolvimento. Você tem que ver o motivo que está impedindo você de ser nutrido pela palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos viver uma vida religiosa a vida toda e no final desta vida a gente ter a plena certeza que vai ser salvo, mas não vai ser salvo. Porque certeza é totalmente diferente de eu acredito. Nós acreditamos em tantas coisas, né? Mas a certeza, só quem pode colocá-la dentro de você é o Espírito Santo, através da sua fé. Você precisa ter esse relacionamento. Deus, Ele trabalhou no silêncio através dos santos homens de Deus, homens sujeitos à falha, homens sujeitos a decepções. Amém? Amém. E Deus, Ele diz assim, hoje a reunião está sendo uma bênção. Você vê como é que você é capaz quando você quer? Quando você quer, você consegue. Quando você quer, você consegue. Se você falar, eu vou conseguir, você consegue. Se você falar, eu tudo posso naquele que me fortalece, eu tudo posso naquele que me fortalece.
Deus, ele é poderoso. Deus não precisa fazer nenhuma manifestação miraculosa para convencer você. Ele precisa que você simplesmente abra o seu coração. Você tem que abrir o coração. Eu estava essa madrugada pedindo a Deus uma direção. Deus, me dá uma direção. Aí veio umas ideias, aí eu vi que as ideias não era Deus, era eu mesmo, e eu ignorei. E veio outra ideia, eu vi que não era Deus, eu ignorei. Você sabe quando eu fui ter a certeza? Quando eu não tive resposta. A pregação era a resposta. Não tinha resposta. Era a pregação de hoje. É o silêncio. Daí eu entendi pelo Espírito Santo o silêncio de Deus. Ele faz proeza. Você sabia que você que é fiel a Deus, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando para você? Deus está cuidando dos teus interesses. Deus está convencendo pessoas ao teu favor. Deus está amarrando cilada ao teu favor. Deus está cuidando de um parente teu que você ama, de um filho teu que você ama. Deus está cuidando do seu marido, ainda que você não ora, mas pela causa da sua comunhão com Ele, Ele está cuidando. Esse é o silêncio de Deus. A Bíblia, ela diz assim, ó. E Deus foi me dar a direção quase perto da reunião. E muitas das vezes você fica desesperado. O que eu vou falar? Qual vai ser a palavra tradutória? Quando Ele quer te usar, até você vai subir sem nada. Mas quando você chega aqui, sua mente expande. Sua mente entra no mundo espiritual. Não precisa ser gelada não, por favor. Entra no mundo espiritual. Olha só o que está escrito. Lá em Salmos 10:1. Vou ler aqui um textozinho aqui antes de ler o versículo. O silêncio de Deus é um tema profundo e complexo que pode ser desafiador para muitos. Aqui estão alguns versículos bíblicos que podem ajudar a entender melhor esse tema. O silêncio de Deus, porque tem Salmo 10:1. Por que te escondeste, Senhor? Por que te ocultaste nos tempos da angústia? Você pode observar os tempos que você está mais angustiado, é o tempo que Deus não fala. É o tempo que Deus não fala. Porque Deus, Ele quer que você depende dEle, mas Ele quer que você tenha maturidade. Deus, Ele precisa que você tenha o quê? Maturidade com os problemas. Os problemas é nada mais, nada menos de mais uma oportunidade para você vencer outros problemas. Você pode observar, qual foi o dia na tua vida que não teve um problema? Diz para mim qual foi o dia que você não teve um problema. E esse problema, muitas das vezes, ele pode te abater, pode te parar, mas também esse problema, muitas das vezes, ele o quê? Ele te fortalece. A Bíblia diz assim, ó, foi-me bom ter vivido as aflições, porque eu aprendi os teus preceitos.
eu aprendi a sua palavra. Você procura mais a Deus nos momentos difíceis. É por isso que muitas das vezes Deus, Ele fecha a porta, Ele permite o espinho na carne. Deus, por amor a mim e a você, Ele permite o espinho na carne para você não ensoberbecer. Se Ele perceber que você pode entrar em soberba, Ele vai permitir você ser atingido, para que você possa reconhecê-lo. Amém? Amém. Davi foi um homem que não teve problema com orgulho. Se você já leu a Bíblia, Davi não tinha problema com orgulho. Qual era o problema de Davi? Quem sabe? Quem sabe qual era o problema de Davi? Não, chorar eu também choro pra caramba. Ninguém sabe não? Davi gostava de mulher. Não podia ver um rabo de saia. Davi era sem vergonha nesse sentido aí. Ele não podia ver uma mulher. Ao ponto dele ver a mulher de Uria. E ele usou o quê? O poder dele para possuí-la. Foi o fim dele. Foi o fim dele. Você tem que ter muito cuidado com a sua fraqueza. Todos nós sabemos aonde é a nossa fraqueza. Todos nós sabemos. Se você me acompanha pelos vídeos na madrugada, na noite, na tarde, na manhã, você vai ver aquilo que você precisa saber. O mal, ele vai usar você naquilo que você deseja. E muitas das vezes o silêncio de Deus é para que você tome uma decisão. Ou se você vive a sua vontade, ou você vive a vontade de Deus. Não tem jeito, pessoal. Servir a Deus é além do que se possa entender ou imaginar. Se você quiser servir a Deus de qualquer maneira, você vai se decepcionar na caminhada. A obediência, ela é tudo. Amém? Amém. Aí diz mais assim, ó. Diz mais assim, ó. Esse versículo expressa a frustração e a confusão que podemos sentir quando parece que Deus está em silêncio ou não. Esta está respondendo às nossas orações. Amém? Amém. Você vê, né? Vou dar um cortezinho aqui rapidinho. Deus, ele sabia que ia ter essas quedas de luz. Aí Deus fez a gente comprar 2 lâmpadas. Fez não, nos orientou a comprar 2 lâmpadas de emergência. Se não tivesse essa lâmpada daqui, nós estaríamos no escuro. Amém? Amém. Nós estaríamos no escuro. Deus, ele sabe de todas as coisas, pessoal. Ele sabe de todas
as coisas. Quando você, no silêncio, ouve Deus e apoia a causa desenvolve. Deixa eu falar uma coisa para você. Se eu não estou a favor da causa, eu não apoio a causa. Você sabia disso? Se eu não estou a favor da causa, eu não apoio a causa. Eu não apoio. E Deus, Ele apoia você, porque você faz parte da causa dele. Ele criou este momento para falar com você. E Deus não fala muitas coisas. Deus não é de falar muito. Deus, Ele fala o necessário para que você possa entender. Aí diz mais assim, ó, para a gente terminar o culto. Porque Deus se cala. Salmo 22, 1. Pode ler. Salmos 22, 1. Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Quem foi que falou, Deus meu, por que me abandonaste na cruz? Foi Jesus, não foi? Você vê, Deus ficou em silêncio, porque Deus sabia que aquele sofrimento ali era um sofrimento aonde hoje você teria direito de salvação. Você vê, pessoas comuns, pessoas que a sociedade muitas das vezes desprezou. Quando eu digo a sociedade, eu falo familiares, amigos, parentes, colegas, não acreditaram em você, mas Deus, Ele acreditou em você. Você vê que coisa linda hoje, Thaís e Paulo. Eu nem sabia que Paulo ia vir hoje, e o Espírito Santo falou comigo para deixar ele ajudar a Thaís. Muito bom, não foi? Às vezes uns vão julgar, mas aquele que julga é o que mais precisa de misericórdia. É o mais miserável entre os seres humanos, aquele que julga. Você sabia disso? Quando você começa a pensar mal do seu irmão em silêncio, é porque você está vivendo uma vida pobre. Você está vivendo uma vida mesquinha, egoísta, pensando só em você, pensando só no seu bel prazer. Mas Deus sabe da intenção do coração dele. Você sabia disso? Tem pessoas lá fora, na maconha, no tráfico, que ele faz uma oração, Deus atende na hora. E muitos que estão dentro da igreja estão orando, se retalha e Deus não ouve. Porque o segredo é aqui, ó. Deus, Ele ouve o coração. Ele não ouve a sua ação física, Ele ouve o seu coração. A Bíblia diz assim, ó, quando você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto, vai para o teu banheiro e fala com Deus, não é? Não, é só no quarto mesmo. E Deus, Ele vê. Ele não ouve, Ele vê o que está em você. Vem, você faz uma oração linda, Deus não está ouvindo a sua oração, Ele vai olhar para o seu coração. Você sabia disso? É que nem na hora da oferta, pastora Rosa. Quando você vem trazer uma oferta, Deus não olha a oferta que você coloca, Ele vê a que ficou.
Você sabia disso? Ele veio aqui e ficou. Ah, mas como é que o senhor sabe disso? Está na Bíblia, você não lê a Bíblia. Está na Bíblia. Aquele pessoal, quando ele veio trazer aquela oferta, aquela mulher trouxe o quê? As suas únicas 2 moedas que equivalia um dia de trabalho. E aqueles homens tiraram do resto que sobrava e colocou aonde? No altar. Então quer dizer que se eles colocaram sacos de dinheiro no altar, significa que o montão estava lá. Então Deus, ele vê isso aqui, pessoal. Quando você vir louvar aqui, Deus não vai ouvir seu louvor, ele vai ver o que sai daqui, ó. Quando você tirar uma foto, ele vai ver o que está aqui, ó. Quando você sentar aí para ouvir, ele vai ver o que está aqui, ó. Porque o coração pensa. Os pensamentos do seu coração. Você tem que ter muito cuidado. É por isso que muitas das vezes o silêncio de Deus está permanente. Você ora, faz voto, dizima, dá oferta, mas não acontece nada. Agora vem o outro que muitas das vezes estava fazendo tudo errado lá fora, faz uma única oração, na hora o milagre acontece. Você sabia disso? Você vê, eu vi o testemunho de uma mendiga. O pastor, porque o pastor não deu testemunho das ovelhas dele, né? Foi dar testemunho de uma mendiga. A mendiga veio, trazia moedinha. Aí botava a moedinha lá. Aí depois, ela ouviu o pastor falando que era para botar papel, nota de papel. Aí ela já não queria mais trazer o quê? Moeda. Quem ouviu esse testemunho que eu botei lá no grupo uma vez? Tá lá, ela botou papel. Aí foi indo, ela foi fiel, ela ouviu falar do dízimo. Aí ela queria saber o que era isso. Falou que queria ser dizimista. Mendiga. Não tinha nem onde morar. Aí ela passou a ser dizimista, ela fez um biquinho nas lojas. Aí foi indo, fez em outra, aí já não estava dando conta. Aí ela contratou outras pessoas, outras pessoas para poder trabalhar para ela. E daqui a pouco a mulher já era o quê? Uma empresária, meu amigo. Uma empresária. Dando serviço para todo mundo. Aí já não era mais uma mendiga, era uma empresária. Olha só o que Deus faz. A Bíblia diz que ela formou uma equipe de limpeza geral. Ela formou uma equipe de limpeza. A Bíblia diz que Deus, ele faz a mulher estéril mãe de filho. E do monturo ele levanta o... Cadê os escribas, Jesus? Do monturo ele levanta o necessitado. Você está cheio de problema? Cheio de problema, ele vai te levantar. Essa palavra que eu guardo até hoje. Deus falou para mim que eu ia ter família. Olha só, eu era um garoto de quantos anos? Não, 18 não. Não, 18 anos não. Eu deveria ter uns 22 anos. 21. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 20. Entre os 24 anos eu tinha. Deus, ele falou para mim assim: você vai ter família. Agora, como é que você vai ter família se não tem uma esposa? Eu estava no monturo, pessoal. Eu estava vivendo sozinho. Nesse espaço aqui que hoje nós pregamos o Evangelho. E Deus falou para mim que eu ia ser esposo. Ele ia me dar uma esposa. E ele usou um garoto que não está nem na presença dele mais, para mim fazer algo. E eu comecei a lutar pela minha vida sentimental. Você quer ser feliz? Quem quer ser amado? Quem quer ser amado e quer ser amada? Você está fazendo o que para isto?
Até hoje eu luto pela minha vida sentimental, se você não sabe. É porque não está aqui comigo, está lá embaixo. Até hoje eu carrego o meu nome num vidrinho com óleo, o nome da minha esposa e o nome do Espírito Santo. Até hoje eu luto pela minha vida sentimental. Até hoje. Porque não adianta você querer ser feliz pela vida sentimental. Pastor, o que tem isso a ver com o silêncio? Esse é o silêncio que você está tendo. Silêncio na vida sentimental. Não consegue receber esse impacto de amor, esse impacto de atenção que você tanto deseja. Por quê? Você está lutando por isso. Você está lutando por isso. O que você tem feito por isso? É importante para você a vida sentimental? O que você faz por isso? É importante o seu casamento? O que você tem feito por isso? O que você tem feito por isso? Aquilo que é importante para mim, eu quebro o silêncio, meu amigo. Eu subi montanha e debravei com gigantes para poder hoje eu estar aqui falando para você. Eu quebrei o silêncio. E quando você está num problema sentimental, ainda que esteja casado, não é um silêncio? É um silêncio. Você quer amar. Sabe? É tão ruim, pessoal. Você sabe o que eu falava dentro de casa, sozinho? Eu falava assim: eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu vou ser o homem mais feliz. Eu pegava cada palavra que Deus me dava, eu anotava. Eu tenho mais de 7 agendas escritas, mas a agenda principal foi o início da minha história. Você precisa quebrar o silêncio de Deus usando a fé. Se o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado é importante, você investe. Você tem que investir. Você tem que fazer voto. Quantos votos eu fazia pela minha vida sentimental? Meu último voto, há 25 anos atrás, foi de R$180 pela minha vida sentimental. Eu tinha certeza, quando eu colocasse no altar, e não era um altar pertinho não, eu tinha que pegar 2 condução para poder entregar o voto. Eu fui lá em Del Castilho para entregar este voto. Hoje você não precisa ir em Del Castilho, porque você tem um altar aqui. Hoje você não precisa entregar em lugar nenhum, porque você tem um altar. E você tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que superou. Nós não pregamos lolota, nós pregamos o que vivemos. Que a maior prova é que eu tenho um certificado que eu venci na minha vida sentimental. Eu tenho um certificado. Eu tenho moral para te ajudar. Eu tenho moral e respaldo para te ajudar. É por isso que nós vamos começar sexta-feira agora o início das reuniões ele mais vocês. Amém. Lutando pelo espaço da alma. Qual é o espaço da alma? O amor. Não vem com esse papo de que quer ser Jeremias, não. Que Jeremias é Jeremias, você é você. Isso aí é papo de demônio. Eu vou ser que nem o Jeremias. Eu não quero Jeremias perto de mim aqui, não. Eu quero é Davi. Ainda que Davi foi um sem vergonha, né? Mas tem que ter. Pessoal, quando você tem uma esposa, quando você tem uma namorada, olha, é outro nível. O poder é maior. Quando você está do lado do seu homem, caramba,
tem moral. Tem ou não tem? Tem moral. Você não precisa falar o quê? Nada. Só o estando perto já quebra todas as forças do demônio. Você sabia disso? Quando você está perto da sua amada, do seu amado, meu amigo, Satanás grita. Satanás, ele desgraçado. Você não sabe o quanto o diabo luta para você não ser feliz na vida sentimental. Eu enfrentei o pior demônio que existe. Você sabe qual é o pior demônio que existe? É o demônio da vida sentimental. Você sabia disso? Precisou Abraão liberar o anjo do Senhor para acompanhar o servo dele. Para trazer esposa para quem? Para trazer esposa para quem? Para Isaac, seu filho. Para ser feliz na vida sentimental, Jacó teve que fazer o quê? 14 anos de trabalho para poder ser feliz. Esther teve que entrar na presença do rei e correr risco de vida. É a minha história, Esther. Lá está a minha história. Então, o silêncio de Deus, ele é quebrado quando você começa a sacrificar. Eu quero namorar, eu quero ser feliz. Você está trabalhando para isto? Porque o diabo, ele pode mandar coisa errada para você e você perder a comunhão com Deus. Olha, eu sou feio pra caramba, mas eu sei escolher. Eu escolhi a melhor. Eu escolhi a melhor. Eu sou um jagunção, um Shrek, mas eu escolhi o melhor porque eu escolhi pela fé. E Deus me trouxe essa delícia aqui, ó. Toda Maria bonita tem, né? O Lampião. Amém? Amém. Eu quero Paulo e a Aline aqui com eles aqui, que eu quero orar pela vida sentimental. Até aqui o Espírito Santo nos ajudou.